Boa tarde, amigos. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez iniciando o bate-papo com amigos. Sábado à tarde, hoje, dia 29 de maio de 2021. Vamos receber a Avelina, que vai falar com a gente a respeito de algumas dúvidas que a gente percebe nos nossos consultórios quando as pessoas recebem um diagnóstico e elas não sabem qual é o melhor profissional para procurar. Porque a gente vê algumas coisas que acontecem e a gente percebe que tem muitas especialidades, existem muitas coisas que a gente pode procurar. A fonoaudiologia tem especialistas, a psicologia tem especialistas, e aí a gente tem um pouco de dificuldade da escolha dos profissionais, né? Eu tô feliz aqui de receber a Priscila, Eliana, delícia receber vocês. Enquanto a gente aguarda a Avelina entrando, vamos colocar aqui o título, né, do nosso bate-papo com amigos de hoje, né? Vamos colocar de uma forma bem clara qual profissional é o adequado para cada situação, né? Eu acho que seria a melhor forma da gente descrever o que a Avelina vai ajudar a gente a descobrir hoje. Enquanto o pessoal vai entrando, a Avelina já entrou. A Avelina é uma grande psicóloga, ela é neuropsicóloga, trabalhou comigo, foi minha aluna maravilhosa. Oi, Pri, é uma delícia ter você aqui comigo também. Para cada situação. Estou escrevendo aqui o título do nosso bate-papo de hoje. Qual profissional é adequado para cada situação? Será que a gente sabe procurar o melhor profissional quando a gente tem alguma situação específica? Paulo Borges, Denise Manzon, quanta gente boa entrando, acenando para todo mundo, disparando meu boa tarde e recebendo minha querida Avelina de Moraes. Olá, Vê! Tudo bem? Como, como Deixa eu você arrumar aqui. tá? Tô joia. Ficou Que melhor gostoso agora? de... Tá melhor sim. Então tá Você bom. tá me ouvindo bem? Tá tudo em ordem? O som, o Tô. vídeo? Tudo em Ah, que bom. ordem. Vamos Então tá bom. conversar. É isso aí. Nós já temos alguns convidados, já estava falando aqui um pouquinho das dificuldades que a gente percebe, né? E eu falei uma coisa, Vê, que a gente percebe no consultório, mas não é só no consultório, né? Eu acho que o psicólogo é muito formador de opinião, o psicólogo ele é referência em encaminhamentos, né? Eu percebo muito isso. Amigos, familiares, clientes, ex-clientes, colegas, né? Porque afinal de contas a gente está em Rio Preto há 30 anos, já trabalhei em hospital, já dei aula, a gente acaba conhecendo muita gente. E a gente acaba sendo realmente fonte de encaminhamento e formador de opinião. Então é importante, né, que nós tenhamos essa clareza de saber, e nem sempre a gente sabe qual é o diagnóstico para cada, qual é o tratamento para um diagnóstico específico. Né? Antigamente era Uhum. assim, médico, psicólogo, É, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Aí hoje é psicólogo infantil em aba, que é. atua com espectro autista. Fonoaudiólogo que trabalha com psicomotricidade. Antigamente a gente só sabia fonoaudiólogo, ajuda a falar melhor, ajuda a respirar melhor e só. E hoje a É. gente tem uma gama, fisioterapia, então nem se fale, né? A fisioterapia tem Aham. um espetáculo, a terapia ocupacional tem outro. Enfim, quando você propôs esse tema, eu amei de paixão, achei muito bacana. Aham. Então, esse tema surgiu agora nessa última semana, inclusive, né? A gente tinha pensado em outra coisa, de falar outro assunto. Mas é um assunto que sempre aconteceu aqui no consultório, né? E hoje acabou de acontecer de novo. Eu atendi um paciente hoje de Sério. manhã, os pais de uma menina, e aí ele fala, e agora, né? Como nós vamos fazer?
Aí eu expliquei isso, acontece assim, assim, você vai procurar tal profissional, aí ele vai dar continuidade no que está acontecendo com ela, né? Uhum. E aí, o que a gente vê? Que eu ando muito preocupada. Muita coisa não científica, né? É esta a grande preocupação Exatamente. e é nisso que os pais se perdem, né? Ai, antigamente tinha avó benzedeira, né? É, exatamente. Aham. Ai, vai lá na tia Maria que ela dá um jeito, né? E de vez em quando dava mesmo, né? Porque às vezes É, de era vez em só quando dá. uma questão de crença. Mas assim, hoje É. a gente tem uma gama enorme de profissionais de muitas Uhum. especialidades, né? E as pessoas às vezes vão num tipo de profissional e às vezes elas não ficam satisfeitas já no início, não esperam o profissional ter um respaldo, assim, conseguir dar um retorno da terapia, e já ouve alguém falando de outra pessoa e já muda para outra pessoa. E sim, pesquisa algo na internet, acho que isso vai dar certo. Vai, Exatamente. A Eliana procura. é. Então, assim, fica andando, todo mês está num terapeuta novo, né? De Isso. alguma área, de alguma coisa específica. Ou seja, não está tratando nada, Nada. E Avelina, né? e falando em especialidade, eu até gostaria que você se apresentasse, porque as nossas lives têm sido vistas bastante no Ah, YouTube, aham, no IGTV, né? Então, às aham, vezes as pessoas que estão entrando agora até conhecem o seu trabalho, mas eu gostaria que você aham. falasse um pouco mais. Tá. E eu estou muito contente, nós temos aqui conosco a doutora Simone Seco, que conversou conosco há uns 15 Ai, dias maravilhosa. atrás. Eu assisti a Ela semana é, passada. Ela é maravilhosa. com certeza, com certeza. E a live dela foi incrível. Eu já Foi. escutei de Foi novo, incrível. já fiz Uhum, anotações muito bom. Karina muito bom. Venâncio, Eliana Cabreira, ela está aqui. Cati, eu não sei por que que eu estou tentando ler sem óculos. Cati Camelo. Não, eu estou aqui fazendo esforço, né? Não, enfim, Karina Venâncio, Simone Seco, Eliana A Cabreira, Karina, ela trabalha Priscila. aqui no consultório. Oi, Ah, Karina. que joia. Liliana Ribeiro também entrou. Que coisa boa. Nossa, agora que eu vi Liliana Ribeiro, mais uma Muito bom. ex-aluna. Que gostoso te ver aqui, né? Então, pessoal, olha, eu vou tentar interromper a Avelina o mínimo possível, mas eu quero muito que vocês coloquem aqui as dúvidas que vocês têm. Inclusive, a doutora Eliana, né? A Eliana já colocou aqui a questão, né, do doutor Google, das redes Uhum, sociais, né? É lógico exatamente. que, às vezes, as redes sociais, né? Simone Seco é unanimidade, né, Benê? Com Ixi, é certeza. referência. Que isso. Liliana, Uhum. querida, você também. Que gostoso ter vocês aqui. Bom, então vamos deixar aqui registrado para a posteridade, para quem não a conhece ainda, né? O Ah, trabalho da Avelina, que também é unanimidade, é paixão legal. nacional, né? Vamos continuar aqui com a sua apresentação. E aí você já Tá. entra, você já começou a dar exemplo, e eu vou fazer um grande esforço para ficar quieta. Eu começo a falar, não paro mais. Então vamos lá. Minha formação é psicóloga, eu sou filha cupincha da Ana Cristina, Paixão. seguidora, lá na É faculdade onde verdade. ela estava, a gente estava atrás, né? Ah, Então, com assim, certeza. a gente sempre amou muito a Ana, continua amando e vai amar Uhum. eternamente. Então, eu sou Ah, psicóloga e a Ana foi a nossa grande referência, a nossa grande professora. Ainda é. obrigada, muito obrigada. E aí eu acabei entrando no hospital, no HB, na área de neurologia, e aí eu me apaixonei pela neuropsicologia, né? Foi lá que eu conheci a neurologia e o trabalho de neuropsicologia ainda era muito escasso, ainda muito pouco, né? Porque foi há 22 anos atrás, né? Nossa, Então, sim. assim, a 20 anos. neuropsicologia existia apenas em livros, citações exteriores. No Brasil, poucas pessoas trabalhavam, né? Tinha o Lefebvre, né, que trouxe a neuropsicologia para o Brasil com a Beatriz Lefebvre, e eles começaram há 20, 30 anos atrás em São Paulo, né? Então,
só nas capitais que existia esse tipo de especialidade. E aí eu comecei a trabalhar e me apaixonei e estou aqui no mesmo lugar, na neurologia Rio Preto, trabalhando com neuropsicologia e eu não consigo largar mais disso, é uma paixão e cada vez eu entro mais no assunto, Ainda né? bem, né, Fê? Porque assim a gente tem sempre para quem encaminhar. Você, né, lógico, não é a única, mas com certeza é uma grande referência Claro! já em Rio Então, Preto, né? há Vinte e 20 dois anos anos. atrás, eu acho que tinha eu e mais duas, né, aqui em Rio Preto. Eu não me lembro que estava iniciando também, parece, sim, né? Que tinham começado alguma coisa. Aí A Karina, depois, a né? Karina Isso, a Borges é Karina mais ou menos da sua Borges. idade. É. Isso, a Karina Borges, ela entrou aqui no Instituto, e ela foi para outros lugares, é uma referência também, né? A gente aprendeu muito com ela o tempo que ela estava aqui. E assim, eram poucas pessoas, acho que 2, 6 pessoas na época que eu comecei era o que É, tinha. muito E aí, de pouco. repente, né, começou a aumentar muito, isso é ótimo, porque há uma demanda grande, né? As Tá. pessoas precisam conhecer, procurar soluções, né, para temas bem específicos que a neuropsicologia consegue ajudar, né? Então, hoje tem uma gama enorme de profissionais, excelentes profissionais em Rio Preto, região, né? A gente está bem servido desse pessoal que veio se formando, né? Uhum. Bom, Espero que seja bem. exatamente, nesses 20 e poucos anos, né, a gente tem visto muito isso e agora piorou demais por causa das redes sociais, por causa da, do Google, né? O Google, assim, há 15 anos atrás eu lembro que eu conheci esse moço, Google. E aí, só que aí ele tomou Sim. conta mesmo. E o pessoal tudo digita lá no Google e aí vê algumas coisas lá. Então, só que assim, a gente tem que ter essa seletividade e muitas pessoas não têm, né? E a gente profissional que atende os pacientes, né? A gente está ali no tete a tete com o pessoal, a gente sempre pontua. Procure a ciência. Tudo que tenha Sim. cientificamente comprovado. Tá? Eu Uhum. sei que tem muita gente que adora, terapia das pedras, das cores, etc. Né? A gente Aromaterapia. ouve, assim, aromoterapia, né? Essas terapias alternativas, elas têm um efeito placebo, né? São até interessantes, mas não é nada provado, né? Cientificamente. A ciência trabalha com tanto afinco, com tanto suor, é sangue, suor e lágrima, porque o cientista no Exato. Brasil não é muito Pouco. valorizado, né? Então, quem trabalha com ciência é porque ama, porque tem paixão, e a ciência, ela é muito diretiva, pontual, são coisas muito bem estudadas para beneficiar a população, e são profissionais que trabalham muito, Muito. horas a fio, porque são apaixonados e eles produzem texto, produzem artigos, produzem livros e a gente Testam as consome técnicas, né? esse material com muita alegria, porque a gente sabe, né? A gente que já trabalhou com isso, você já fez mestrado, eu também já fiz, a gente sabe que é um esforço gigantesco para conseguir um negocinho deste tamanho. Mas esse Exatamente. negocinho deste tamanho que a gente consegue tem um respeito científico, né? Então a gente Exato. valoriza muito. Avelina, E, inclusive eu queria dizer uma pode coisa que falar. eu tenho dito muito para as pessoas, que é o seguinte, né? Toda profissão tem o seu conselho, né? Nós temos o Conselho Sim, Federal de Psicologia, com as suas devidas regiões, né? Nós temos o Conselho Regional de Medicina, nós temos o Conselho de Odonto, de Fisioterapia, de Terapia Ocupacional e Fisioterapia e Fonoaudiologia, e assim por diante. E muitas pessoas conversam e vêm perguntar para a gente a respeito de coisas, eu vou chamar assim, de coisas que aparecem que são às vezes conhecidas como psicologia, né? E a gente fica com muito receio muitas vezes, porque a gente não quer prejudicar a pessoa que faz aquele trabalho. Mas o que a claro que população não. precisa estar? O que a população precisa saber é o seguinte: se você está precisando de um psicólogo
você tem que ter um psicólogo devidamente registrado, que paga todas as suas taxas a respeito daquela questão, principalmente o seu conselho, e principalmente que seja uma técnica teórico-prática registrada pelo Conselho Federal de Psicologia. Por quê? Porque muitas coisas existem por aí. Aromaterapia é gostoso, eu adoro vela, Nossa, eu adoro também cores, adoro. relaxa. Sim, respeito muito você fazer uma massagem e tudo mais, mas isso Nossa, eu também. é um Sou outro aberta. profissional. Exato. Você precisa fazer um relaxamento, uma massagem, e você quer entrar numa sala gostosa, com uma tonalidade de cor e tudo mais, você vai procurar um massoterapeuta que precisa ter a formação dele. Agora, se você precisa psicoterapia, seja qual for a abordagem, procure para um psicólogo. Ana, como que eu sei, né, Avelina? Como que a gente sabe quando o psicólogo é bom? Na dúvida, liga para o conselho, né? Sim, Então, exatamente. não adianta procurar apenas no Google, não apenas no Instagram, né? Hoje as pessoas vêm muito nos buscar dentro das redes sociais, claro, porém, existe como você saber se aquele psicólogo é credenciado, não é associação, ele não é sócio, ele é credenciado, houve uma avaliação, você pode atender? Pode, você não pode. E nós Uhum. estamos, né, a partir do momento que os profissionais são, estão, estão cadastrados, credenciados no seu conselho, se ele fizer uma bobagem para a população, ele pode ser processado, né? E quando você Sim, tem uma pessoa que não tem apito nenhum, que não está registrado em nada, o que você faz se acontecer alguma coisa? Então, isso daí eu nada. acho, desculpa te interromper, exatamente, você não faz nada. Mas Você arca com é muito importante, e aí você vai exatamente. procurar um psicólogo de verdade para conseguir lidar com isso, porque eu chamo de sequela, não sei se você já me ouviu falar isso, sequela de terapia, né? Pessoas que Já vão atrás vi. de profissionais. É, com certeza. Então, eu hoje, por exemplo, né, eu já te falei, e assim, o que, que a gente anda vendo muitas vezes, né? O paciente começa com uma terapia, né? Nem sempre é com psicólogo, porque aqui na clínica a gente tem uma equipe multiprofissional, então tem vários profissionais. E a gente troca muita informação sobre pacientes, sobre casos, estudos de casos, né? E aí um profissional relatou, olha, a criança estava indo super bem, estava melhorando bastante. E aí ele começou a fazer terapia com uma psicóloga tal, né? E aí a psicóloga falou que não, que tinha que parar essa terapia ocupacional e que tinha que fazer outra em outro lugar, né? E aí eu falei, gente, mas o que que um psicólogo vai apitar no trabalho de outro profissional? Eu fiquei muito brava, né? Indignada, né? O psicólogo tinha que fazer o serviço dele com aquele paciente e só, né? É, eu achei isso de uma audácia e uma falta de ética muito grande. Isso não acontece raramente, isso acontece muito, né? Quando os pais se encontram diante de um diagnóstico, seja ele qual for, né, eles ficam muito sensibilizados, né? Ficam muito vulneráveis a qualquer tipo de pessoa que Sim, fale qualquer coisa. Então eles vão mesmo, eles vão atrás, eles gastam dinheiro, eles investem, eles gastam tempo, eles querem resolver aquele problema que está preocupando. E eu acho que assim, muitas pessoas se aproveitam dessa fragilidade que os pais ou a família está passando e fazem coisas desfavores ao paciente, à família e à sociedade, né? sim. Que o Eu paciente gostaria até de fazer, maltratado, pode falar, ó, gostaria até de fazer só concluir uma aqui. Se um paciente maltratado, né, que faz, ele não vai evoluir, ele não vai crescer. Então, assim, vai ter uma consequência social, financeira, depois. Pode falar agora, você ia comentar, senão eu te exatamente, corto. Avelina. Não, não, e só para dizer o seguinte, isso que você falou é totalmente diferente, por exemplo, vamos supor, eu estou atendendo um paciente que ele vai à fonoaudióloga. Eu posso pedir autorização para o cliente para tirar dúvidas com a fonoaudióloga. Isso se chama Com trabalho certeza. multiprofissional, mas eu não posso Teve. interferir e mudar aquele cliente de profissional. Eu não posso virar e falar assim, ah, não estou gostando do teu psiquiatra, vamos em outro, essa tua fono aí não está com nada. Jamais, tá?
Então, clientes, atentem para isso. E muitas vezes a pessoa está feliz com o psiquiatra que ela está, com o psicólogo que ela está, com a fono que ela está feliz com o tratamento. Mas iniciou com outro profissional, ele acha que não está bom. Entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que se atentar. Se você está indo no profissional, você está tendo bons resultados, você está feliz com o tratamento, ponto. O seu problema é ali, o seu negócio é ali com aquele profissional. Não saia daquele profissional porque a tia falou, porque a comadre conheceu não sei quem da internet. Não, para com esse, vamos para o outro. Não. A pessoa que tem mais capacidade de escolher, de decidir se vai ficar ou não, é o próprio paciente, são os pais que estão vendo resultado. Agora, quando a pessoa não está vendo bom resultado, não está feliz, e ele chega para você e pergunta, olha, eu não estou feliz com essa fono. Você tem alguém para me indicar? Claro, com certeza. A pessoa não está feliz e ela me pediu uma opinião. Aí eu dou a minha opinião. Agora, se ela não pediu, jamais eu posso fazer isso. Interfere. Né? Jamais. E isso acontece muito, Ana. Tem acontecido demais, está incomodando, assim, vem incomodando a gente há muito tempo, né? Mas há anos atrás a gente não tinha um canal tão bom, tão aberto como a internet, que a gente pode discutir casos abertamente, conversar e trocar informações, né? A gente conversava entre nós na equipe e ficava ali, né? A gente, né, não tinha condições de passar isso para frente. Era muito mais difícil a mídia, né? Então, hoje é muito mais fácil. E a gente, quando tem um canal assim, igual o seu bate-papo, a gente, opa, peraí, vamos falar no assunto, que tem um monte de gente precisando conversar e vamos falar, porque as pessoas precisam ter esclarecimento. Hoje as pessoas têm muita informação, um excesso de informação. Agora, esclarecimento é outra coisa. Né? Né? A gente tem um monte de informação assim, desnecessária às vezes, né? Você tem que saber selecionar. Agora, esclarecimento sobre um assunto ou sobre outro, né? Realmente, só o profissional pode te oferecer, né? Então, assim, o que eu ouço? Vou falar aqui as coisas que eu ouço e que eu dou meu pitaco quando me pedem, lógico. Meu filho é autista, desculpa, ele tem que fazer aba. Não sei. De repente vai ser maravilhoso, de repente não. Tá? De repente você vai procurar um profissional e ele vai ser maravilhoso para o seu filho, usando aba. De repente você procura um outro profissional que também usa aba e ele vai ser péssimo. Né? Entendeu? Então, assim, existe a terapia, existem os profissionais. Nem sempre a criança... Só define, né? Pode falar. Desculpa, só para as pessoas entenderem o que é o ABA, porque nós temos muitos leigos que estão aqui, né? Tá. E a Karina está dizendo, né? Excelente, excesso de informação, né? Mas esclarecimento é pouco. Maravilha, Karina, também amei essa fala da Avelina. E o ABA, né, que é o atendimento para autistas, né? Vamos lá, fala um pouquinho sobre isso. O ABA, ele, na verdade, não foi desenvolvido para o autista. Ele é uma terapia que veio de base comportamental, né, que a gente conhece, que a gente chama, né? Mas que funciona muito, né, muito bem para crianças com autismo. E funciona também para terapia, para uma série de outras coisas, nada a ver com autista, né? Com autismo mesmo. Então, é uma técnica maravilhosa. Tem a UTIT também, é outra técnica interessante. Hoje existe uma terapia que é maravilhosa, que é a terapia da integração sensorial, né? Há 20 anos atrás, por exemplo, eu lembro que eu recebia crianças que eu não sabia, porque naquela época a gente não tinha esse conhecimento, que não tinha autismo, mas que tinham um transtorno sensorial. E eles davam muito trabalho para os pais, né? Eles dão muito trabalho para os pais. E a gente
né, orientava, conversava, ela tem que respeitar a criança, mas assim, não tinha um fundamento científico ainda, não estava tão fácil para a gente. E aí eu conversava muito com os pais, né, atendia as crianças, né, e a gente pensava que isso era uma questão de temperamento, né, e aí com o tempo, né, foi surgindo, o conhecimento veio para a gente, né, se abriu esse transtorno, a gente consegue hoje saber como funciona, como que é, né? E a terapia da integração sensorial é maravilhosa, é uma bênção para esses pais e para essas crianças, né? E assim, só que tem que ser feito com pessoal que é certificado, que sabe o que está fazendo, né? Existe uma certificação para isso, né? Essa é da área da Uhum. terapia ocupacional. Eu não dou meu pitaco porque eu só conheço, né? Eu sou muito curiosa. Todos Ai, os cursos sim. que tem, eu faço, mesmo que eu não vou mexer, não trabalhar com aquilo, porque eu não vou trabalhar, mas eu quero saber, né? Teve um Mas é curso outro importante, dia, Avelina. é, É muito importante de essa curiosidade do eu sou psicólogo, curiosa. porque afinal de contas, o psicólogo, eu lembro que eu dava supervisão, eu dizia muito, antes de mais nada, o psicólogo tem que ser um excelente perguntador, porque você está inserido em todo o contexto, tá na indústria, Tá, tamo lá, tá no hospital, tá, tamo lá, tá na fonoaudióloga, tamo na fonoaudiologia, tá na fisioterapia, a gente vai também. Então, é a psiquiatria, a terapia ocupacional. Então, assim, se você pegar eu com 30, você com 22, nós já trabalhamos com todos os tipos praticamente de profissionais que existem, todas já, as classes profissionais. Né? já, Eu acho que eu só já. não ensinei ainda a criar robozinho, mas do resto, o pessoal da TI, mas do resto, principalmente da área biológica, eu já trabalhei com todos. Então é A gente muito conhece tudo. importante. E aí, A gente tem que por ser exemplo, curioso. eu terminei a faculdade lá, eu fiz uma especialização em terapia comportamental cognitiva, depois que eu saí da Uhum. faculdade. Já estava dentro do hospital, né? Que Já era estava no hospital e já fazia estágio com a já. cognitiva, com a comportamental Isso. comigo já. Aí eu estudava, a gente tinha um grupo de estudo, eu estudava o Eu TCC, ia lembro, falar toda dele, é. terça-noite. Eu lembro até Sim. Ai, agora. que grupo! Lindo, Que grupo mais maravilhoso. gostoso! Aquela mesona e vocês todas É, lá. Ai, que delícia! isso. Ai, E aí eu fui saudade. fazer, saudade, aí eu fui fazer especialização. Tá, fiz a especialização, trabalhei pouco tempo, com poucos pacientes, porque o meu foco é a neuropsicologia, né? Depois eu comecei a me interessar pela terapia familiar. Apareceu um curso aqui na FAMERP, muito bom o curso, inclusive fiz o curso de terapia familiar. Eu não trabalho com terapia familiar, mas eu conheço, né? Detalhes importantes. Quando as famílias chegam, eu já consigo identificar algumas coisas e encaminhar, né, para o profissional que realmente Encaminho. trabalha com aquilo. Né? Depois fiz psicopedagogia, aí eu fui fazer realmente, antes disso tudo, a especialização em neuropsicologia. Aí fiz a psicopedagogia, porque eu estava trabalhando muito com avaliação de criança, distúrbio de aprendizagem, então eu queria conhecer, saber se linguajar, saber como é que elas fazem, como é que elas trabalham. Eu não trabalho com psicopedagogia, eu continuo sendo aquela mesma neuropsicóloga de sempre, mas eu fui fazer o curso, porque agora eu conheço um monte de gente da área, sei quando eles falam algumas coisas assim, o que eles estão falando. Quando um pai e a mãe chegam, ela está com uma psicopedagoga e a psicopedagoga está fazendo isso, isso, isso. Eu falo, ai, que ótimo, né? Que bom, tá dando certo? Então, continua, né? Então, assim, eu tenho mais liberdade e segurança de falar, porque eu conheci um pouco, né? Fui fazer o curso de integração sensorial para conhecer. Então, assim, Ai, nem você lembro fez? quantos Que cursos eu já bacana. fiz, mas assim, quando a gente conhece um assunto, você fica à vontade para encaminhar, né? Para falar, olha, isso tá legal, continua, né? E assim, hoje, por exemplo, teve uma questão assim, a criança, ela nunca, ela teve uma atraso de fala, mas depois ela conseguiu falar, mesmo sem um profissional. Os pais não levaram na fono. Vai falar. Eles não estavam muito ansiosos com relação a isso. Depois, realmente, ela fala, né?
Ela fala, 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 mas ela não se comunica, Hum. entendeu? Ela conversa, você pergunta uma coisa, ela responde outra. Você pergunta que cor que é o abacaxi? Ela fala, o avião subiu. Meu Deus do céu, essa menina precisa ir para a fono ontem. Ontem. Ela já está grande, né? Foi ontem, na verdade, que eu atendi, não foi hoje. Ela tá com 8 anos de idade, vai fazer 9 anos já e tá, né, patinando na aprendizagem. É uma criança com inteligência, que eu avaliei o nível intelectual dela, mas tem essa questão e que os pais não iam procurar a fono. Mas é fono, Avelina. Eu achei interessante esse caso. Eu acho que eu não saberia se eu indicar onde eu encaminharia. Por que que é fono quando existe essa... Bom, é comunicação, claro, você falou, ela tem Sim, dificuldade de comunicação. Mas é mais fono do que psicopedagogia e do que neuropsicologia. sim, Olha que sim, bacana, isso é bom da gente sim. aprender. É, É que eu fono trabalho é o muito com adulto, profissional, né? fono é o profissional da comunicação. Né? O que a fono vai fazer? Ela vai trabalhar com linguagem, uma fono especialista em linguagem, no caso seria, não seria Linguagem. uma fono especialista em outra área, teria que ser uma fono especialista em linguagem. A fono tem 1000 instrumentos para avaliar como que está essa criança, 1000 formas de trabalhar essa criança, né? Porque não existe medicação para isso. Tem que ser a fono, né? E o pessoal também, outra coisa que eu ouvi num grupo, não sei, não vou me lembrar, porque a gente participa de tanto grupo, de tanta coisa que, a medicação resolve tudo, né? Não, vamos no médico, é o primeiro profissional que todo mundo pensa. Se o médico não dá nenhuma medicação, todo mundo fica frustrado, né? O médico, não, você tem que fazer fono, você tem que fazer TO, e, nossa, mas esse médico não deu uma medicação. E Exato. não é para dar mesmo, né? Eles Não só é pra ficam dar. felizes, muitas vezes acham que tomam uma pirulazinha e tá tudo certo. Pronto, agora tomou o remédio da inteligência e ficou É, maravilhoso, vai tudo virar um mar de rosas, né? E não é sim. isso, né? Então, a gente tem que gastar um tempo a mais. Eu sei que muitos médicos gastam esse tempo a mais para explicar, né? Para explicar para os pacientes por que, que ele não está dando medicação e por que, que ele está encaminhando para determinado profissional. O médico que Exatamente. faz isso, ele é muito querido, né? Ele é muito ético, muito humano quando ele faz isso. Porque tem alguns que não fazem. Falar, ele tem que fazer isso, 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 e dá uma medicação, não faz exame nenhum. Aí a medicação não dá certo. E aí os pais às vezes não voltam, às vezes voltam, reclamam, ele, sabe, vai virando aquele rolo, vai adiando o tratamento correto da criança, do indivíduo, vai atrasando tudo e vai virando uma bola de neve, né? Então, assim, a gente vê muito isso, e é disso que a gente queria falar hoje, quando eu propus para você, para que as pessoas perguntassem, né, para os profissionais, né? O médico não falou por que, que ele quer fono? Né? Ai, doutor, por que, que o senhor falou que tem que ir na fono? Ele vai falar, né? Ele sabe por que, que ele está encaminhando, né? Às vezes não quer falar por uma série de motivos, né? Mas se você tá com dúvida, você tem que perguntar, né? É o profissional de referência, sim, né? Um profissional muito respeitado, né? É o médico que é a pessoa o profissional que dá o diagnóstico, que realmente estudou o humano dentro e por dentro e por fora, né? Então, e nem sempre é a medicação que vai resolver o caso da pessoa, né? Interessante É, ter que isso eu ensinar as pessoas a perguntarem, né? A gente falando sobre perguntar comunicação, ainda, as pessoas têm medo de ir ao médico e, medo e perguntar de para que serve esse perguntar. remédio, que efeito colateral, como que Exato. funciona, né? É, Isso, e é o que eu falei da questão da curiosidade, é um direito seu saber a respeito daquela medicação. Tem claro. efeito colateral? Se tiver, posso te ligar? Uma das coisas, por exemplo, além da habilidade e competência de um médico que eu encaminho, muitas vezes é a facilidade de entrar em contato com ele.
Por quê? Porque o Sim, cliente vai tomar uma medicação, principalmente a gente que trabalha muito com a psiquiatria, ele vai tomar uma medicação que vai mexer com o comportamento dele, vai mexer fisiologicamente, neuroquimicamente. Esse neuroquímico vai mexer com uma série de questões sim. também fisiológicas e E de ele comportamento e de humor. precisa, né? O Ele médico precisa dessa precisa informação. saber o que o paciente está sentindo e o que ele não está Não sentindo, está. para ele se orientar também, se vai mudar, se não vai mudar. E Isso. você tem que falar. Eu lembrei agora de uma coisa muito interessante. Eu fiz o meu mestrado em estresse, né? E muitas vezes a gente fala para os pacientes, né, ao longo desses anos, você tem que fazer atividade física, que é muito bom, né? Todo mundo fala isso. Mas você sabe por quê? Uhum. Agora eu pergunto para você, Ana, você sabe por quê que é importante fazer atividade física? Você faz, dona Ana? Nossa, se faço. Eu acho que eu Faz, sei, Avelina. faz, eu já vi você lá suando a camisa Eu lá na acho que academia. eu sei, mas agora você perguntou de um jeito tão incisivo assim que eu fiquei até com medo, né? Fiquei até com medo. Falei, gente, será que eu sei? Será que eu respondo? Será que eu digo que não sei para não passar vergonha? Mas aí, você quer que eu Não, responda ou você não, quer estar não, perguntando foi retoricamente? só um peguinha que eu fiz com você. Mas É o eu seguinte, faço, opa, se faço. Me faz muito uma bem. vez, uma vez não, várias vezes, a paciente perguntou, e o médico sempre fala para eu fazer atividade física. Eu começo, eu faço, né? É bom, tal, né? O médico pede para fazer atividade física, mas eu não vou, não, eu morro de preguiça, né? E aí eu pergunto, mas você sabe por que você tem que fazer atividade física? Aí eu vou explicar. Aí você vai cair da cadeira. Quando eu estava fazendo mestrado sobre estresse, eu vi um livro na estante lá da USP em São Paulo, que naquela época não tinha internet. A Internet, gente é. tinha Não que tinha catar o PDF, ônibus né? e ir lá na faculdade, entrar na biblioteca, tirar a poeira dos livros e folhear. Isso. E também não podia tirar Exatamente. xerox, porque era proibido. Proibido. Aí eu encontrei um livro que tinha o seguinte título: Por que as zebras não têm úlcera? Você já viu esse livro? Você já ouviu Já falar isso? não li, mas eu Eu conheço falei. esse livro. Eu falei isso na outra live, eu não lembro, que eu adoro falar esse Ah, assunto. eu Eu acho que falei, você não, falou. né? Não, mas Falei. fala de novo, porque o público é outro. Pois é. Por quê? Porque aquele mecanismo de luta e fuga, Uhum. né? Quando a gente entra em estresse, né? Quando a zebra vê o leão, ela entra em estresse e ela desenvolve, aliás, desenvolve não, ela há uma descarga de cortisona, tá? Todo o mecanismo lá para que ela retese os músculos, guarde energia nos músculos e corra para que ela fique viva, né? A gente tem o mesmo estresse, a mesma descarga de cortisona, uma série de hormônios, porém a gente não corre. A gente fica na frente do computador fazendo conta para ver se vai conseguir pagar o boleto no final do mês, né? Então, toda essa química, essa cortisona, toda essa questão, esse lixo, né, que a gente produz para correr, a gente guarda, porque a gente não correu. Uhum. Quando a zebra corre, ela libera tudo, a, ela faz o mecanismo de As fuga toxinas. e libera todas as toxinas e, ai, ufa, salvei, tô suada, mas eu tô viva, né? E a Exato. gente não corre, né? A gente fica sentado e todo esse lixo, né? Toda esses hormônios que a gente produz diante do estresse fica acumulado no nosso organismo. O que que Isso. você vai ter? Dor de cabeça, gastrite, náusea, Dor infecções, muscular. baixa Isso. imunidade, dor muscular, o ombro, né? Fica assim. Uhum. Tudo você vai sentir e não vai conseguir É. descarregar, né? O Quando eu Dr. Paulo. expliquei isso, pode falar. Não, ia só colocar, Dr. Paulo Borges, né? Ele colocou a questão da endorfina, né?
Aqui você colocou um outro aspecto da atividade física que tem Sim, tudo a ver, porque todo ser vivo, né, principalmente os animais, eles têm o sistema nervoso simpático e parasimpático, né? O simpático sim, prepara para luta ou fuga. Nos livros de neurociência, eles são colocados, né, como sistema de luta ou fuga, né? E quando sim. você se vê diante do perigo, você, enquanto zebra, diante daquela onça, tá? Vai produzir o mesmo tipo de hormônios, né, que a zebra produz. Só que é como você falou, eu uso se eu tenho que sair correndo ou brigar com a onça. Se É, não tem também tem a questão da onça, brigada. Eu sim, preciso porque fugir. é, Tem que brigar também, de repente você tem que brigar. é, Ó, a Karina aqui falou a assim, ó, Karina, gente, vou amei, ser uma serei uma zebra. zebra. Isso, Uma zebra acender minha luz linda, aqui. né? Porque a Karina é uma linda. É. Aí Então, o aí Paulo, como médico, pode dar uma explicação maravilhosa. Aliás, o Paulo está lógico, convidado né? já. Eu preciso marcar a Ah, data, porque eu já o maravilha. chamei para falar com a gente aqui. Maravilha. Aí ele vai destrinchar bem melhor. E assim, quando o paciente fala com essa cara de, ai, né, eu vou ter que fazer atividade física, ai, eu só queria um remedinho, né, que eu tô meio deprimida, que eu tô meio estressada, meio chateada, eu falo bem assim, né, só queria um É, remedinho. Aí eu explico desta forma, e eu faço um terror, assim, na própria pessoa, igual eu fiz com você agora. Olha, toca o você terror, sabe, né? aí a pessoa, nossa, já amarra o cabelo, já vou sair daqui correndo, já. Então, é Uhum. por isso, né? E aí, assim, é uma coisa que os médicos, eu gostaria muito. Eu sei que tem muitos profissionais que eu amo de paixão que não deixam a desejar. Eles realmente respondem todas as perguntas dos pacientes e aí eles realmente têm uma adesão ao tratamento muito mais eficaz e eles melhoram muito. Sim. Aí tem uma outra coisa, mudando de assunto, né, que a gente destrinchou, eu tenho que falar uma coisa muito importante hoje ainda. Existe um livro que chama, tem o seguinte nome, vocês vão pesquisar na internet e vocês vão achar Como a Picaretagem Conquistou o Mundo. Ele tem esse tema. E lá você vai ter a oportunidade de ver como o ser humano adora ser enganado. Vou até Você vai anotar anotar aqui. isso? Da zebra Tem eu já na lembro do nome. Amazon. Como a picaretagem Conquistou o Mundo. Esse conquistou. livro é maravilhoso. E ele não é caro, ele está R$ 79,90. Eu acabei de olhar aqui no, Uhum. no, na internet aqui, eu achei, porque eu digitei o nome dele para procurar. Como a picaretagem conquistou o mundo. E aí você vai ver, meu Deus, como a pessoa prefere ser enganada, rodar, andar até ela cair, se machucar e realmente procurar um profissional que realmente possa ajudá-la. Né? Ela vai para todos os lugares, para todos os cantos, faz qualquer coisa e não vai no profissional da ciência. Entendeu? Então, Complicado. assim, seria interessante, né? Se todo mundo pudesse ler, e esse livro é um livro fácil de achar, de ler, é uma coisa bem, bem tranquila, e você vai ver, meu Deus, como que o ser humano adora ser enganado. Adora ser enganado. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Você digita no Google, no Google, estou com dor de cabeça. Né? Eu vi outro dia um meme assim, dor de cabeça. Você pergunta para sua avó, não, bem, vem cá, eu vou te fazer um chá. Você vai melhorar da dor de cabeça. Às vezes você melhora mesmo, porque às vezes é só um estresse, um carinho da vovó, né? E aí você melhora. Se você digitar no Google, estou com dor de cabeça, aí ele vai dizer tumor. A primeira coisa. É sempre o pior de todos os diagnósticos. Né? Você já toma um susto. Então, muito cuidado mesmo com as redes, com o nosso querido Google, a gente usa ele é muito bom, muito eficaz, mas nesses casos ele é muito dramático, eu acho, né? Para Tá. as coisas. Eu acho, né? Eu acho não. Ele é, E né? existe, e você sabe que existe uma explicação, né? Você sabe qual é a Ah, não sei, explicação? fala. Não, não. Então, a estatística, né?
As pessoas, quando buscam o Google, vão aparecer no Google em primeiro lugar aquilo que foi mais buscado, né? E normalmente o que é mais buscado é aquilo que é mais grave. Mas é porque eu sempre tenho o mais grave? Não, porque o mais grave é o que eu mais tenho medo. Então eu coloco lá dor de cabeça, câncer de cérebro. Então é o mais buscado, né? Então, quando coitadinho, que só quer saber se pode tomar um paracetamol, ibuprofeno, né? Qualquer outra coisa assim, ele vai lá na dor de cabeça e acha um tumor, né? Em vez de achar. Então, esse que é o interessante. O Google, ele funciona por algoritmos de busca. Então, quanto mais buscado quanto mais aquilo é buscado no buscador, por isso que chama buscador, tá? Mais vai aparecer no topo daquilo lá, né? Então, por isso que vai aparecer isso. Então, você vai colocar lá gravidez. Ninguém vai buscar porque quer ficar grávido, porque todo mundo sabe como que se fica grávido. Se você vai colocar gravidez no Google, é porque você está com dificuldade de engravidar. Então, vai aparecer lá problemas de fertilidade, né? Então, desculpa te interromper. É isso. Não, então, é isso. É um bate-papo, né? A gente tem que... Então, tomem cuidado, gente. Tomem cuidado. Ai, você procurou lá, nossa, aquele psicólogo, aquele psiquiatra, aquela pessoa tem um monte de seguidor. Vai conversar com ela antes. Tenta saber se alguém conhece, se alguém já fez. Hoje é a coisa mais fácil, eu já falei em várias lives, a coisa mais fácil do mundo, entra no Instagram dessa pessoa, vê se ela produz conteúdo ou se ela só dispara cópias. Vê, sim. Verdade. Ó, eu tô vendo aqui a Dulce Bernardo. Ela entrou e ela é psicomotricista. Ai, que delícia. E eu Dulce, falei pra ela, bem-vinda. Dulce, você tem que conversar com a Ana, você tem que falar sobre o seu trabalho, que é maravilhoso. São poucas as psicomotricistas, né, que realmente são formadas como... Dulce, por favor. Venha logo, Dulce. Não Dulce, se esconda, Dulce. Ela que você me passou, se não me engano, não foi esse contato? Dulce, perdão, eu não entrei em contato com você ainda porque você não tem noção, né? Nós estamos muito assim, trabalhando direto. Mas eu já tô com o seu contato aqui, me aguarde. Eu vou até... Mas então, você ia aproveitar a Dulce para falar alguma coisa também da psicomotricidade, né? Quando procurar o psicólogo que trabalha com psicomotricidade? Sim, ela tem uma experiência vastíssima, né? A Dulce, ela é TO. A formação dela é terapia ocupacional, né? Existem vários profissionais que fazem psicomotricidade, mas, né? A pessoa pode ter... Tem psicólogo fazendo psicomotricidade, mas se ele tiver uma especialização na área, maravilhoso, né? Tem TO. É porque é a motricidade, né, ligada à questão comportamental. Então, o educador físico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, inclusive, Dulce, já anota, por favor, eu quero muito uma terapeuta ocupacional que diga para a população o que é esse devolver autonomia, o que é trabalhar, a diferença entre quando procurar o fisioterapeuta e quando procurar... Aliás, quando eu procuro TO, educador físico e fisioterapeuta, eu gostaria de fazer uma live com esse tema. De repente, a Dulce me ajuda, né? Ela já está me aguardando e eu já estou mandando as perguntas para ela. Dulce, já vai montando a nossa live, né? Pro meados de junho para frente. Vamos lá, vamos trabalhar. É muito bacana. Eu amo a terapia ocupacional, né? Eu amo porque eu já trabalhei. Eu tenho uma grande amiga que já fez 2 lives comigo aqui, que ela é TO. Você deve até conhecer, Dulce, a doutora Suzilene Tonelli Nardi. Ela é professora nessa área, doutora nessa área. Ela tem uma formação incrível. Mas então vamos lá, ver. Vamos fazer aí essa live com a Dulce e vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Ainda temos aí alguns minutos. Sim, sim. Bom, eu queria, ainda não falei o que eu queria ainda, né? Por exemplo, eu sempre falo da criança pro velhinho. O bebê, né? As pessoas, olha, ele não brinca. Você já procurou uma terapeuta ocupacional primeiro?
né? Depois, claro, do médico conversar, né? Fazer toda a parte dele, fazer exames, avaliar a criança, né? Às vezes o médico fala, procura uma terapeuta ocupacional. Ponto. Não explica por quê, né? Aí o pai vai, ai, o que é isso, né? Que profissão é essa? Eu teve até um tempo atrás que, agora não, mas um tempo atrás, o pessoal, mas o que é uma terapeuta ocupacional? O que ela faz? Né? O consultório da Dulce é de porta com o meu. Às vezes a pessoa olha assim e fala, terapeuta ocupacional, o que ela faz? Gente, precisamos saber, né? Quais as áreas, o que ela trabalha. E às vezes o médico também fala para os pais, a criança não está com atraso de fala, procura fono. Aí é mais fácil, né? Porque a criança tem uma atraso de fala, então a fono vai trabalhar toda essa questão. Mas aí a criança vai crescendo, ela vai precisando de outras, vai tendo outras demandas, né? E vai precisando de outras coisas. De repente a fono já deu alta, a TO já deu alta, e aí ela começa a ter alguns problemas na aprendizagem. Quem é o profissional, o próximo profissional? A psicopedagoga, né? Que trabalha com aprendizagem, com educação, né? Vai desenvolver técnicas, desenvolver a criança na questão da leitura e da escrita, né? Isso eu estou falando não para as crianças típicas, né? As normais, estou falando para as crianças que carregam algum transtorno, alguma dificuldade. E aí a criança vai crescendo, vai evoluindo. Às vezes, com crianças que têm um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles têm uma um, eles podem ficar deprimidos mais fáceis, né? Ter ansiedade. Então, qual é o profissional quando uma queixa assim? Aí entra o psicólogo, né? Então, assim, cada idade vai entrar um profissional adequado para aquela situação, para aquela demanda para a criança. Eu já vi criança também, com 1 ano de idade, ele faz TO, fono, físio, psicóloga, e tem uma professora que vai em casa. Você já viu isso? Eu já vi. Já. A criança tem 1 ano de idade. Eu falei, meu Deus, né? A criança precisa de uma escolinha primeiro, né? Nesse caso, tá? Não é um caso, por exemplo, de uma criança que tem algum transtorno mais complexo, mas era uma criança que não tinha nada de estranho, assim, de nenhuma patologia. Os pais queriam que estimular a criança. Calma, peraí, o que acontece com essa criança? O que está precisando, né? Às vezes não é tudo isso, às vezes é um profissional pontual ali na vida dele e o tempo dos pais. Que às vezes, né, eu não gosto de falar isso, mas acontece demais. Os pais mandam para a escola, para os profissionais, e eles não têm esse tempo que a criança precisa, entendeu? E, ai, ele faz. Eu dou tudo pro meu filho, eu dou tudo, é TO, fono, é escola, é futebol, pá, 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 pá. Mas e o seu tempo? Você dá o seu tempo pro seu filho? Né? Que é o mais importante de tudo isso, é o mais que vai ter mais valor para ele, que é o que ele realmente vai carregar para a vida, né? Bom, aí vamos lá. O adolescente, né, às vezes essa transição de hormônios, de escola, de se adequar a um grupo, nessa fase é muito comum eles precisarem de uma terapeuta, uma psicóloga, né? Depois vem a fase adulta, né? E adulto muitas vezes tem algumas crises de transição, de trabalho, de relacionamento, né? Também nessa fase pode precisar de um psicólogo. Essa é a Tô com parte que eu mais queixa. gosto, problemas de Então, gente aí é com grande. você. Essa coisa de Aí, problemas de gente, adolescente e criança, vocês ajudam. Eu isso. cuido das gentes grandes. Eu amo gente grande. Aí vai a gente grande, a gente manda lá para Ana, olha, você tem É, problema de relacionamento, né? Acabou um relacionamento que era muito importante para você, ou um luto, né? De alguém que morreu realmente, ou de alguém que morreu porque saiu da sua vida, e você precisa as perdas. conversar sobre isso. Então a gente manda para a tia Ana, que a tia Ana trabalha com, com gente grande, Gente né? grande. Gosto, Isso. gosto de gente grande.
E eu admiro muito vocês que trabalham com criança. Eu acho muito complicado essa relação com Mas a é muito criança. divertido, você não tem noção. Mas é a sua Não, cara, né? eu preciso te contar. Ontem aconteceu um negócio. O menininho tava brincando com um caminhão de bombeiro aqui na minha sala, tava ele e a mãe. Ele tem 2 anos, tem 2 anos e meio. E aí, ai, Uhum. que legal, bombeiro. Eu falei pra ele, o que você quer ser quando você crescer? Ele falou, rico. Meu Sim, Deus! Ô, mãe! E ela isso, rachou de rir. Meu Deus, eu não esperava essa resposta dele. Eu falei, mas você tá certíssimo! isso. Certíssimo! Vai estudar mercado financeiro. Não fica tão preocupado com a profissão. Vai fazer o que você gosta e trabalhe no mercado É, com o mercado financeiro. Pronto. pronto, tá tudo resolvido. Com certeza é Bom, a na idade, resposta que o Robert Kiyosaki queria ouvir do filho dele, né? verdade. É isso mesmo. Bom, aí ao longo da vida, a gente vai precisar de diferentes profissionais, né? É claro, assim, quando o adulto chega aqui para mim, às vezes a queixa é memória, atenção, aí eu faço uma avaliação e o paciente ou vai para terapia, se é um caso de depressão e ansiedade que está interferindo na cognição dele, ou ele é uma pessoa que sempre teve déficit de atenção e hiperatividade e não foi tratado, ou foi tratado e agora entrou em remissão e agora com a demanda grande do trabalho, ou mudança no trabalho, mudança da situação dele, ele teve uma queda assim na atenção e precisa de medicação, né? E aí a gente vai envelhecendo e os profissionais vão mudando. Aí vem o idoso, né? O idoso tem muita queixa de memória, às vezes pode estar relacionado com uma depressão, então a gente caminha para a terapia. Ai, Se bem que idoso é bem resistente, né, na terapia. é verdade. Ou uma reabilitação cognitiva, ou às vezes a TO nessa idade também, né, É que muito importante. trabalhe com essa questão de AVD, né? Que às vezes o idoso vai perdendo um pouco essa motricidade, essas habilidades que ele tinha e ele vai perdendo. Então, de repente, a TO Pessoal, a volta VD a é fazer atividade de parte. vidas diárias, viu? Essas Isso, psicólogas muito desculpa. especialistas acham que todo mundo sabe essa linguagem, né? É isso. Tá, Ai, Fê, que a tia gostoso. Ana traduz para nós. Enfim, de É, repente, o idoso volta a precisar da fono. Você vê que é um. Né? Na isso. primeira infância a gente precisa fono, TO, depois psicólogo, depois volta a precisar da fono para deglutição, para estimular a linguagem, entendeu? Então, assim, é Tá. meio que um ciclo, né? Mas sempre um profissional credenciado ou certificado, que faça parte do seu conselho, que seja bem visto Na cientificamente, que comunidade, tenha né? boas Uhum. indicações, né? Olha, eu fui na pessoa, ela fez isso, foi muito bom, né? Então, assim, procure sempre a ciência. É. É isso que eu E queria Evelina, muito uma adiante. coisa que eu acho importante, né, eu vou falar isso e eu quero que você faça o fechamento, claro, você que é a convidada, mas uma coisa importante é a gente ter uma referência. As pessoas hoje andam muito carentes de referencial. Como a gente falou, excesso de informação, né, que você disse, excesso de informação, mais carência nossa, você usou a palavra que me fugiu agora, excesso de informação, mas não tem um Esclarecimento. esclarecimento. Exatamente, obrigada. Então, assim, primeiro, você precisa de um referencial, de um profissional que ajude você a fazer as suas escolhas. Então, acho que de tudo que a Verina falou, eu acho que ficou muito claro isso. Você tem que ter um referencial. Não adianta você procurar nas mídias sociais, né? Você tem que ter alguém que ajude você. Alguém curioso, alguém que estude, para que ele possa te dizer, olha, isso daqui eu acredito que seja fonoaudiologia. Ou então, esse profissional que é referenciado, que é uma referência para você, ele vai entrar em contato. Por exemplo, eu já entrei em contato com você, Avelina. Vê, eu estou com um caso assim, eu estou em dúvida. Para quem que eu mando? Mando para você? Mando para onde? Então, nós Uhum. temos que ter. Não adianta você ficar pipocando. Ai, mas todo mundo diz que é importante a segunda opinião. Concordo, em alguns momentos, sim,
a segunda opinião é importante, mas é para você adquirir o seu referencial. Não é para você mudar de profissional conforme o humor que a gente levanta. Então, pessoal, o referencial. Então, por exemplo, eu tenho a minha médica, né? Que eu tô brava que ela até hoje não criou coragem de vir fazer o bate-papo. A Daniela, a doutora Daniela, ela é o meu referencial em termos de medicina, né? Como psicóloga, eu sou referência para algumas pessoas, mas eu tenho pessoas que eu referencio em cada área. Então, criança, de neuropsicologia, a Avelina é uma das minhas referências. Eu tenho referencial de psiquiatria, psiquiatria infantil, psiquiatria. Então, é importante que a gente tenha o referencial, que a gente lide com essa ansiedade do excesso de informação, para a gente ter alguém que seja o nosso referencial. Quando eu fiquei grávida, eu tinha a minha referência era a experiência da minha mãe prática e a minha ginecologista. Não dá para você ficar escutando igual a Avelina falou agora há pouco. A vizinha gosta desse profissional porque ela viu no jornal, ela adorou aquela frase daquela pessoa. Não. Tenha referência. Então, eu acho isso importante, muito importante da gente deixar. Como escolher o profissional, né? Tenha as suas referências. Mas, Ana, eu não tenho nenhuma referência. Você tem uma amiga que trabalha, que é psicóloga, que trabalha no hospital, que conhece bastante gente? Crie, às vezes, o seu referencial através da orientação de alguém que você conheça. É muito importante. Desculpa. Mas aí eu queria, né, que você fizesse aí o seu... É isso, é esse recado que eu queria dar. A gente não pode trocar de profissional igual a gente troca de roupa, né? Os profissionais demoram anos e anos para ser bons profissionais, anos e anos de cursos, estudos, investimento de tempo, de dinheiro, e são nesses profissionais que a gente tem que usar como referência e que são as pessoas que trabalham com ciência, que produzem ciência, que usam a ciência no seu trabalho, né? Então, a ciência é que realmente resolve e vai continuar resolvendo a nossa vida. Sempre. Perfeito. Sempre. Tá? É isso, esse é o recado que eu gostaria de deixar hoje para vocês. Ai, que delícia, Avelina. Acabando Nosso bate-papo é muito gostoso, né? É cheio de conhecimento. Você hoje já é, como eu estava dizendo, uma referência na sua área. Eu tenho muito orgulho disso. É tão bom, Obrigada. Você vai ver quando... Acho que você já tem um pouco isso, né? Aquele orgulho de você ver pessoas que você ajudou na formação crescerem, né? É um orgulho parecido com o dos filhos, que a gente se orgulha e muitas vezes esses filhos cuidam da gente, cuidam dos nossos, né? Então a gente tem esse carinho e essa gratidão à tua presença aqui sempre. Com certeza a gente ainda tem aquele outro assunto que ficou pendente. E eu fico muito contente, pessoal, vocês que estão assistindo presencialmente agora, ao vivo, e vocês que vão assistir depois. Obrigada por todos vocês. Vai ficar disponível no meu IGTV e também no meu YouTube. O meu YouTube tem todos os bate-papos com amigos, né? Então o YouTube chama Psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. É super fácil. É o meu nome, psicóloga antes do nome, né? E eu agradeço um monte vocês todos. Avelina, mais uma vez, Deus te abençoe. Obrigada pelo esclarecimento, né? Eu acho que você disse assim, resumindo, como que você resume em uma palavra a live da Avelina? Responsabilidade, né? Sim, exatamente. Eu que agradeço você abrir, né, o seu canal para a gente poder falar assuntos tão importantes, tão esclarecedores, né? Eu venho acompanhando sempre e eu sempre amo. Muito bom. Você sabe que eu queria falar uma coisa que eu descobri que eu estou muito contente. Nós estamos com mais de 50 lives e eu percebo que algumas pessoas têm entrado. Vamos ver qual é o bate-papo da Ana esse fim de semana. E outra coisa, as pessoas também indicam às vezes a live. Suicídio. Nossa, tem uma live que fala sobre isso. Nossa, a questão jurídica do médico e do paciente. A Ana tem. Então, assim, eu mesma tenho indicado material das nossas lives para clientes meus, para amigas minhas. Então, esse trabalho que eu estou fazendo, eu nunca pensei que ele fosse ter essa responsabilidade e que ele fosse ter essa referência no Instagram.
Então, vocês que estão aqui são escolhidos a dedo, com muito carinho, pela competência, habilidade e a gostosura. Um beijo, gente. Ótimo sábado para todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.